Hoje é 27 de outubro de 2021, são 14 horas nessa oscilação de clima. Ontem calor, hoje o tempo esfriou. Como tudo na vida, a espontaneidade é um fator que rege a natureza humana. O dia de hoje não é o dia de amanhã, e o dia de amanhã traz, obviamente, muitas e muitas surpresas. Este Leite Fernandes ontem fez um retrato razoabilíssimo das expectativas quanto às eleições para a renovação do Conselho Seccional da OAB Paulista, com uma expectativa também não muito perfurante das minúcias, mas razoavelmente posta ao exame dos 400 e poucos mil advogados que este Estado de São Paulo tem. Em outros termos, a eminentíssima criminalista Dora Cavalcante, que foi erroneamente cognominada ontem de Débora, pede 1000 perdões, porque quem este escriba tinha na mente era a doutora Dora e não a doutora Débora. A doutora Patrícia, o presidente atual da ordem, que parece estar disputando, e o advogado criminalista Mário de Oliveira Filho, que tem o apoio, sim, dos dois Delmanto, Roberto Delmanto pai, Roberto Delmanto filho, que estão, sim, simpáticos à causa do nosso companheiro criminalista. E se perguntará por que o Leite Fernandes faz esta peroração toda. Qual o interesse que o Paulo Sérgio tem nisto? Em primeiro lugar, é alguém que tem um canal de notícias com atribuições e obrigações antigas, no sentido de tentar acompanhar o que vem acontecendo a nossa beca nesse decênio, no mínimo, em que acompanha a vida doméstica dos advogados. Em segundo lugar, tem interesse, sim, na manutenção da vitalidade da ordem dos advogados e em saber ou em expectar os acontecimentos em futuro próximo e no futuro mais adiantado no tempo. Em terceiro lugar, tem preocupação também sobre a transmissibilidade do poder, que é muito importante, sim, ao menos no período de tempo que sobra a vida deste advogado, que aos 86 anos continua trabalhando bastante, interessado nas sucessivas ocorrências das relações entre o Poder Judiciário, a advocacia, prioritariamente a advocacia criminal, e o Ministério Público também, sem nos esquecermos da área inquisitorial ou da área policial, dizendo-se mais precisamente esse padrão de exercício de atividade repressiva da criminalidade existente no estado de São Paulo e no país também. Então, em 25 de novembro
que nós teremos essas eleições que não serão por via de computação, serão aquelas a serem disputadas por outro meio de chegança, fixado tal meio pelo Conselho Federal da Ordem ou fixado tal meio pelo Conselho Seccional. Este escriba não tem notícia respeitante ao tema, mas, por via de computação, com certeza não será. O presidente da Ordem, ao que o Paulo Sérgio sabe, não se desincompatibilizou. Continua no exercício da presidência da seccional. Apareceu ontem uma manifestação do advogado Marcos da Costa, já foi presidente da Ordem, respeitante à liberação das listas às chapas de oposição, a fim de que haja permissão a que as oposições tenham aproximação maior com os eleitores. O Paulo Sérgio Leite Fernandes não sabe o que sucedeu a partir dessa denúncia de Marcos da Costa, cuja manifestação foi posta aqui no site ontem, não com o sentido de prerrogativa ou de privilégio do estimado colega Marcos da Costa, mas da mesma forma em que Marcos da Costa teve a possibilidade de aparecer aqui, o presidente da Ordem a teria também, com um abraço deste comentarista, porque é sabido que todos têm a mesma possibilidade. E não se dirá que essa importância deste site se deve eventualmente à captação do noticiário no chamado aplicativo, ou coisa que o valha, chamada a possibilidade o YouTube. Não, o Paulo Sérgio não depende do YouTube para o fator aproximativo com a classe. Seus acessos vêm originariamente e derivadamente, o Paulo Sérgio nem sabe de quê, mas há 1.000 e poucos acessos diários, às vezes 14 mil acessos, às vezes muito mais do que isso aí. Não seja esta a preocupação em saber quantos veem este site, mas é bom que se saiba que a chegança deste velho escriba aos advogados constitui, sim, uma contribuição no sentido de que venham à votação, sendo desimportante saber quem há de vencer. Mas o vencedor deve ter, sim, a maioria dos votos daqueles muitos e muitos advogados que estão tremeluzindo na praça a saberem, os votantes e os não votantes, aquilo que vai suceder à nossa nação, ao nosso país. É muito importante que haja esse comparecimento, sim, que haja o conflito, que haja o litígio, que haja o debate, porque aquele que tomar assento como Barroso, como Batonier, na sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, há de assentar-se sobre um pedaço de poder expressivamente atuante na história política da nação. Fica esta esperança de que nós todos vamos ao voto. Se for uma das duas
competentíssimas advogadas que estão a disputar, doutora Patrícia e doutora Dora, que seja muito bem-vinda, porque hão de ser abraçadas à profusão por todos nós. Se for o doutor Mário de Oliveira Filho, seja também muito bem recebido como um criminalista atuante nos tribunais do Estado de São Paulo e do país. E se for o presidente Caio, na reeleição pretendida, que o seja, porque se o for, é porque os advogados paulistas o querem, e se o querem, é porque ele merece ser querido e reconduzido à presidência da nossa OAB seccional de São Paulo. O que não deve, não pode acontecer é esse sistema de desesperança ou de aviltamento da presença nossa, advogados paulistas, nas urnas no dia 25. Vamos ao voto, sim. Seja uma das duas companheiras que nós temos, excelsas, competentes, dedicadas, honestas, sérias, seja a votação no atual presidente e seja no engordamento da candidatura de Mário de Oliveira Filho. São todos muito queridos, muito estimados, e vamos ao voto, sim. O Paulo Sérgio fica muito interessado, dizendo que lamenta que o Jornal do Advogado, transformado hoje em Jornal da Advocacia, pareça estar esmorecido na satisfação da necessidade de enlaçamento com a nossa classe. O Paulo Sérgio não tem visto o Jornal da Advocacia por aí e deve lembrar que nos piores momentos da nossa história, no meio da ditadura, nós tivemos a possibilidade de editar e de distribuir o Jornal do Advogado. No pior tempo da ditadura, nós subversivamente entregávamos o Jornal do Advogado em mãos e, obviamente, na escuridão da noite, havendo hipóteses, inclusive, de apreensão da edição do mês. O Paulo Sérgio tem aqui ainda um ou outro exemplar daqueles tempos em que lutávamos contra a ditadura. Não é bom que nós nos mantenhamos em discrição nesse veículo de comunicação que nós pusemos nas ruas há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Deve-se trazer essa recordação. O Leite Fernandes tem ainda uns 10 exemplares do primeiro Jornal do Advogado posto nas ruas e tem também alguns exemplares daqueles que foram o escapamento da apreensão feita pelos esbirros da ditadura no pior momento da insurreição ditatorial contra a democracia brasileira. Então, se nós tínhamos aquilo daquele período, naquele período, nós precisamos tê-lo funcionando agora, não servindo de justificativa ao fato de nós estarmos no meio de uma pandemia, com máscara ou sem máscara. Nós precisamos manter a nossa vitalidade. Dito isto, vamos ao trabalho, porque há trabalho, sim, para a advocacia, principalmente para a advocacia criminal. E depois disto, só basta acentuar. O navio segue seu rumo. Vamos ver o que há de acontecer. E la nave va.